Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Design. E seguindo o nosso plano de kit de sobrevivência de 2026, eu quero abordar um tema um pouco diferente, mas que está relacionado a essa nossa vida do dia a dia. Que está relacionado à pressão que a gente vive no dia a dia, prazo, política e a gente esgotado, cansado. Então hoje eu quero falar sobre negociação. Como a gente pode talvez negociar um pedido mesmo não tendo poder. Como transformar o "me ajuda rapidinho" num acordo mínimo que pode te proteger e pode proteger principalmente o seu trabalho. Porque o problema não é a demanda. Porque a demanda ela sempre vai existir. O problema são demandas que aparecem sem um acordo, sem um contrato, sem critério, sem dono, sem risco. Tem um monte de parada. E aí acontece aquela coisa maravilhosa. O projeto dá errado, aquele pedidinho, ele dá errado. Todo mundo descobre que não tinha nada combinado. Só que alguém vai pagar essa conta. E o problema é quando é design que tem que pagar a conta. E não é nem literalmente pagar a conta, mas dar aquela queimada. Então antes da gente entrar, inclusive, nessa conversa, faz um teste mental. Pensa na última vez que você estava num projeto e alguém te pediu algo simples. O que você respondeu? Se a resposta foi, por exemplo, não, sem problema, manda aí. A gente dá um jeito aqui. Bem, eu acho que então talvez esse vídeo aqui seja para você. Então, já aproveitando, além do exercício mental, se inscreve no canal, deixa o like, porque essa daqui é a nossa visão de 2026, kit de sobrevivência, de uma forma na loucura. Vamos lá, porque a gente tem inteligência artificial ainda na parada para fazer a gente correr. Vinheta. Beleza, vamos dar nome aos bois, ao jogo. Existe uma diferença enorme entre pedido e um acordo. Tipo, pedido, só para deixar claro, é uma intenção solta, né? Acordo já é uma decisão com contrato, com custo, principalmente. E a pessoa de design que cresce não é a que tem mais talento, na maioria das vezes. É a pessoa que sabe converter um pedido, por exemplo, num acordo, sem virar a pessoa chata, a pessoa burocrática, a pessoa do processo. Então, eu quero aqui exatamente conversar com você sobre esse acordo mínimo. Tipo, 4 peças. Não é documento, inclusive, não é reunião. É só você fazer 4 movimentos com a boca. E se precisar, fechar em uma mensagem de uma linha. Só isso. Porque talvez aqui esteja o segredo da gente ver essa visão de maturidade. E quando eu falo sobre peças, as 4 peças, eu estou falando sobre intenção, eu estou falando sobre critério, eu estou falando sobre risco e sobre dono. Simples, intenção, critério, risco e dono. Ah, mas o que significa, Rodrigo? Intenção é aquilo que a gente quer mudar de verdade. O critério é como a gente vai reconhecer que ficou bom, é básico. E o risco é o que a gente está aceitando piorar para isso acontecer. Estou falando bastante disso, né, nos últimos vídeos. E no final, o dono, quem decide e quando fecha. Precisa? E cai entre eu e você de novo. Não precisa ter cargo para isso. Você só precisa ter coragem de perguntar do jeito certo. E é aí que, muitas vezes, pessoas de design erram. Ou não tem coragem de perguntar, ou pergunta da forma errada. E aí eu acho que é o núcleo, é o principal item desse vídeo aqui. Nem sempre dá para negociar do mesmo jeito. Isso é fato. Tem contexto que dá espaço. Tamo junto. Mas tem contexto que não dá. Então, por isso que eu quero te dar 3 visões, talvez aí por cenário, para a gente conseguir pensar num cenário leve, num médio e num terror firme. E você escolhe qual desses cenários cabe aí na tua realidade para ficar mais fácil. Então, vamos olhar para essa visão de cenários. Por exemplo, vou pensar aqui, cenário 1, um pedido nebuloso. Por exemplo, pode ser o clássico, só dá uma olhadinha, ou melhora isso, ou então deixa mais moderno. E aí, quando a gente olha para essa camada leve, que eu estou querendo dizer assim, quando você quer zero atrito, por exemplo, você devolve com intenção. Você fala, tipo, ó, só para eu acertar o alvo, o que você quer que eu mude aqui? E para por aí. Você não sugere, você não dá aula, você só faz a pessoa sair do nebuloso. Aí numa camada média, não é nem tão leve, nem tão soft, nem tão pesado. É quando a pessoa continua vaga, por exemplo. Aí você puxa o critério. Tá, e como a gente vai reconhecer que ficou bom? Uma pergunta inocente, mas que na prática ela vai obrigar a pessoa a assumir responsabilidade pela própria expectativa. Aí vamos olhar agora para uma coisa mais firme. Tipo,
quando a pessoa insiste no pô, mas faz aí. Aí você põe um limite sem dramatizar. Eu consigo ajudar, mas eu não consigo trabalhar sem critério, porque vira tentativa e erro. Então, me dá um critério de sucesso em uma frase, só pra gente conseguir alinhar e estruturar isso daqui de uma visão organizada. Pra mim isso é adulto, inclusive, ter esse tipo de comportamento. Porque você não tá negando, você tá pedindo condição e condição mínima pra não desperdiçar tempo. E tempo é dinheiro. E aí eu acho que vem uma mensagem pronta. Se você quiser fechar isso no chat, por exemplo, uma linha só, consigo tocar, mas eu preciso de um critério. O que precisa está diferente quando eu devolver para você. Pronto. Eu acredito que você acabou de criar um contrato onde antes não tinha nada, só tinha camaradagem. Consegue entender? Aí vamos ver um outro cenário que pode acontecer esse tipo de coisa. Por exemplo, um prazo impossível, que acontece bastante. Eu preciso para ontem. E eu acho que aqui tem uma armadilha emocional terrível. Porque você acha que dizer não dá pode ser arriscado, pode te enfraquecer. Só que aceitar e falhar te enfraquece muito mais. Então aqui você não discute possibilidade. Eu acredito que talvez você tenha que discutir custo. E aí vamos olhar num tipo de visão leve dentro desse cenário. Por exemplo, você pode perguntar, tipo, prioridade do jeito mais neutro possível dentro dessa coisa. Por exemplo, tá bom, para eu encaixar isso, o que você quer que eu empurre? Eu acho que é uma forma elegante de dizer, eu não faço mágica, eu faço escolha. E aí? E olha que essa é a camada leve. Aí numa camada mais média, por exemplo, você pode virar e explicar o triângulo sem parecer professor. Para caber nesse prazo, a gente vai precisar mexer em alguma coisa. Por exemplo, escopo, qualidade ou validação? O que você prefere sacrificar? Acredito muito que esse tipo de pergunta muda o jogo porque transforma urgência em decisão. E alguém tem que tomar decisão. E aí vamos numa camada mais firme. Quando o pedido vem com uma pressão e uma culpa embutida. E aí você protege a sua reputação. Tipo, você pode falar, eu consigo entregar uma versão rápida até tal hora, mas com risco X. E se você precisa reduzir risco, eu preciso de mais tempo ou cortar escopo. Qual risco você quer assumir? Repara que você não está pedindo permissão, você está oferecendo um caminho com consequência. E, de novo, alguém tem que tomar a decisão, não é você. Você está apenas ali como um fornecedor, uma fornecedora. E eu acho que se você ainda está num chat e você quer uma mensagem pronta, em uma linha, você pode escrever, consigo para tal hora com risco X, para reduzir o risco eu vou precisar do Y, que é mais tempo ou menos escopo. Tudo isso pode ajudar a ter uma conversa um pouco mais estruturada se você tiver espaço. Mas tem um outro cenário também que acontece muito, que é tipo o escopo elástico, que eu até falei de escopo, eu lembrei disso. Tipo, já que você tá aí, esse pra mim é o que mais destrói pessoa boa, porque ele não parece abuso, ele parece aproveitamento. Só que aproveitamento sem troca vai virar um buraco negro, vai sugar tudo e você junto. Então daí é melhor você tratar. Vamos olhar para uma camada leve aqui. Você separa inclusive sem acusar. Tipo, legal, isso é parte do que eu já estava combinado ou isso é novo? Pronto. É neutro, só para marcar fronteira, só para falar, olha só. Aí se você quer puxar um pouquinho mais, e se for de novo, sabe, e se for algo também novo, você pede troca. Se entrar isso, o que sai para manter o prazo? Porque dessa forma eu acho que você está fazendo o trabalho de gestão que ninguém quer fazer. Olha como é importante você ter essa visão. E aí, se você quer ser um pouco mais firme num cenário tipo, se a pessoa tenta manter tudo, aí você vai trazer a física, nesse caso. Eu não consigo manter o mesmo prazo, o mesmo escopo e a mesma qualidade ao mesmo tempo em todo lugar. Qual desses três você quer ajustar? E aí eu acho que tendo essa postura você corta o famoso teatro. Porque ou alguém vai escolher ou vai virar uma coisa vazia. E se você ainda tiver que escrever isso numa linha só, eu falo, se isso entrar, a gente precisa trocar. Sai o Y ou muda o prazo X. Doff. O que eu tenho falado muito com você. E ainda, eu acho que ainda tem o pulo do gato. Que assim,
que pode fazer isso funcionar, sem você inclusive virar uma pessoa chata. É fechar acordo em 20 segundos. É isso. A maioria das pessoas de design, ela perde porque as conversas ficam no ar. Isso acontece muito. E conversa que fica no ar, a gente sabe que vai virar reescrita depois. Então você termina qualquer uma dessas situações que eu falei pra você com um fechamento muito curto, sem novela, sem rodeio. Vira e fala assim, tipo, beleza. Ó, então vamos deixar assim. Vamos fazer X, sucesso. É Y. E o próximo passo é Z, com dono e data. Você vê que eu tô falando bastante sobre essa questão desses acordos nos nossos vídeos, nos últimos vídeos principalmente, porque eu acho que parte da nossa falta de posicionamento dentro das empresas é exatamente porque a gente nunca assumiu uma postura de negociação dessa maneira. E a gente precisa, de alguma forma, começar a mudar nossa postura como pessoas de design em negociações como pessoas adultas. E quando a gente vira ainda e fala do mundo real, de poder que existe, é que tem ambiente que, mesmo você sendo claro, direto, a liderança vai tentar esmagar o contrato. Vai dizer, não temos tempo para isso. Faz e pronto. Depois a gente ajusta. Agora, cair entre eu e você, que se você está num lugar assim, o seu objetivo não é vencer a conversa, é reduzir o dano. E reduzir dano é você escolher a camada mínima que ainda te protege. E às vezes, essa camada mínima é só registrar por escrito. Beleza, você faz, mas você manda. Só para alinhar. Fizemos o tal X, por causa do tal Y, qualquer ajuste muda o prazo. Isso salva você no futuro. E deixa claro que você é a pessoa consciente do lugar. E se você for um dia cobrado ou cobrado disso, pelo menos eu acho que isso está registrado de alguma forma. Porque negociação não é uma vitória. Negociação é redução de risco. Você não está tentando mandar. O que você está tentando é não ser uma pessoa que será culpada por coisa que nunca foi combinada. E aí eu acho que, pensando aqui alto, pode ter um exercício, por exemplo, para você conseguir fazer talvez hoje. Não sei, pense, tipo, em 12 minutos. Tenta fazer algo assim, tipo, escolhe, por exemplo, 3 mensagens reais que você recebeu ou que você está prevendo receber. Tipo, uma mensagem que seja nebulosa, uma mensagem que seja de prazo ou uma mensagem que esteja relacionada a escopo. Só 3. 3 e pronto. Aí, na mensagem nebulosa, por exemplo, você vai enviar uma pergunta de critério, como a gente já fez o exercício. Tipo, qual o sinal de sucesso? Na de prazo, você vai enviar a pergunta do sacrifício. Ok, o que sacrificamos? Escopo, qualidade ou validação? E aí, na pergunta, na mensagem de escopo, você pergunta, tipo, beleza, isso entra como novo ou vai substituir algo? E aí, em todas essas mensagens, por exemplo, você vai fechar com uma frase de acordo. Então ficou X, sucesso é Y, próximo passo é tal, ponto. É isso. Acredito muito que se você fizer esse exercício, tipo, por uma semana, você vai talvez, e eu espero, me diga, sentir uma mudança prática. Talvez aconteça menos retrabalho, talvez aconteça menos ansiedade, e talvez, eu espero, mais respeito. Não porque você ficou com uma atuação mais dura, mas porque você se tornou uma pessoa que gosta de claridade. Tudo muito claro. Inclusive, comenta aqui, qual cenário mais te pega hoje? É o nebuloso? É o de prazo? Ou é o de escopo? Porque eu tô pensando até no próximo vídeo, talvez a gente entrar numa questão meio natural sobre isso, tipo, como virar peça estrutural, inclusive no meio de política dentro do trabalho. Porque depois que você aprende a negociar acordos no seu dia a dia, e acordos mínimos, eu nem tô falando de coisa extrema, eu acredito que você para de ser uma pessoa que é só esteira. E aí sim, talvez, começa um crescimento de verdade dentro da empresa. O que você acha? Comenta aí, se inscreve no canal e dá seu like. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!